Renato, boa noite, dentro do possível. Acho que o torcedor que está nos acompanhando em casa, está saindo aqui do Couto Pereira, voltando, pegando a estrada para voltar para o interior gaúcho, interior de Santa Catarina, Paraná, enfim, ou para sua casa aqui na região metropolitana, tem alguns temas latentes em relação à partida de hoje. O desempenho, acho que nitidamente foi abaixo do que o time vinha apresentando nos últimos jogos. Tem alguma explicação para isso? O segundo tópico também, você colocou, por exemplo, o jogador para bater pênalti, não bateu bem. Jogadores estavam descontados em campo fisicamente, nitidamente, foram para a cobrança, também não conseguiram. E, tradicionalmente, eles são substituídos no segundo tempo. Também, jogadores que você fez a seleção, por exemplo, deixando o Arezzo de fora, a gente sabe que tem 4 estrangeiros, deixou 2 outros reforços recentes no banco, mas acabou não utilizando. Dá para dizer, né, e você vinha elogiando até mesmo o elenco pelo rendimento recente, na toa que ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Todas essas escolhas, dá para colocar na conta do treinador a eliminação de hoje? Posso rir da tua cara ou não? Bom, já estou rindo então. Mas vou explicar as tuas perguntas. Em primeiro lugar, o time não esteve tão bem como nos outros jogos. Em segundo lugar, o time estava descansado. O time não atuou esse final de semana. Quem atuou foi outra equipe. Em terceiro lugar, eu não poderia tirar alguns jogadores que, mesmo esgotados, são batedores de pênalti. Aí você vai me falar, mas eles erraram. O Zico errou pênalti na Copa do Mundo. Treina pênalti, eles treinam todos os dias. Todos os dias. Não é porque eu... Quando eles batem os pênaltis que andaram batendo ali atrás, fizeram, ninguém falou nada. Agora vou falar aqui do treino. Lógico, conforme o vento. Quando faz, é porque treina. Quando não faz, é porque não treina. São os melhores batedores. Então, se você quer botar na conta do treinador, você pode botar, não tem problema nenhum. Eu faria tudo igualzinho como fiz hoje. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Nossa. Renato, boa noite. Faltou alguma coisa na estratégia do Grêmio para adiantar aquele seu jogo dos 90 minutos? Porque a gente viu o Grêmio e o Corinthians também na primeira etapa sem muita produtividade no ataque. Então o Grêmio bem nervoso na segunda etapa. O que faltou para o Grêmio conseguir essa classificação de novo? O time descansou no final de semana, então não tem desculpa para o time estar cansado, bem pelo contrário. Não fiz as substituições no segundo tempo justamente por isso, porque eu conheço quem está em campo, sei que eram os meus melhores batedores. Se eu tirasse eles, iria para pênalti, como foi, eu poderia não ter os melhores batedores. Mas agora todo mundo vai falar que o Grêmio não treina pênalti, por que não substituiu. Mas o futebol é assim, eu já estou vacinado. Quando não se ganha, não se faz nada, não se treina, todo mundo é ruim. É o trabalho de vocês. De vocês, falo de alguns, não é de todo mundo. A gente trabalhou, fez tudo certinho. Hoje, por exemplo, se a gente vence nos pênaltis, estava todo mundo feliz aqui, elogiando a tática, foi muito boa. O que eu posso falar para vocês é que o meu time não teve tão bem hoje, méritos do Corinthians, que soube marcar também muito bem o meu time foi pouco criativo hoje, criamos algumas situações no primeiro tempo, segundo tempo o Corinthians foi melhor do que a gente, criou as melhores oportunidades, foi para pênalti e infelizmente meus melhores batedores erraram. Renato, boa noite, aqui no fundo à sua direita. Eu quero te perguntar sobre a tua postura ao fim da cobrança de penalidade, porque você saiu direto para o vestiário, atravessou o gramado, foi para o vestiário, deixou os jogadores para cumprimentarem a torcida sozinho, o Vijaçante e o Kahneman, 2 dos líderes do elenco, levaram o resto do grupo até o Círculo Central para agradecer o apoio da torcida. Essa sua ação, ela é de insatisfação com o grupo de jogadores pela partida de hoje? Ou queria entender o porquê disso? Não. Eu saí de perto deles simplesmente para falar com a arbitragem. Fui lá cumprimentar o trio de arbitragem e depois eu vim para o vestiário normalmente. Tenho que agradecer mais uma vez ao nosso torcedor que compareceu aqui, deu uma força, apoiou. O torcedor está triste, como nós estamos, e infelizmente não deu. Renato, você já explicou que colocou seus melhores batedores e hoje, infelizmente, eles acabaram errando. A minha questão é para um jogador que, no jogo passado, fez a estreia dele e foi muito bem, que hoje o seu time não esteve tão bem, méritos do Corinthians. Daqui a pouco, você sempre diz, né, que sabe muitas coisas que a gente não sabe. Então, eu lhe pergunto,
hoje, por exemplo, por que você não pensou em colocar o Monsalve, sendo que você tinha feito 3 substituições, teria mais 2 ainda, se daqui a pouco poderia ser um jogador que poderia ajudar mais o seu time dentro de campo, a entrada desse jogador, visto o que ele fez na estreia no final de semana? Eu já falei com meus melhores batedores de pênalti estavam em campo. Eu poderia tentar mudar, e se fosse para pênalti, eu não teria os melhores batedores. Então, como eu sempre falo para vocês, eu tenho as informações. O Miguel foi muito bem, sim, no outro jogo. E o Miguel joga justamente onde joga o Franco. E eu vejo todos os dias eu vejo meus jogadores cobrarem pênalti, treinarem pênalti. Então eu sei quem bate bem pênalti e quem não bate bem. Por isso que hoje, inclusive, não fiz as 5 substituições, justamente porque eu vi que dificilmente nós iríamos fazer o gol, e eu deixei meus melhores batedores em campo. Acontece. Aí, se eu tivesse trocado e tivesse perdido nos pênaltis, eu estaria ouvindo aqui agora, por que você tirou teus melhores batedores? Tipo, é assim, é o que eu conversei com o meu grupo, é dar moral para eles, continuar o trabalho. Final de semana a gente tem Campeonato Brasileiro, 3 competições são muito difíceis mesmo, quem muito quer nada tem. Então agora vamos voltar para o Campeonato Brasileiro, que no momento é o objetivo maior. Renato, você sempre utiliza a frase, eu faria tudo de novo. Geralmente quando não dá certo alguma partida, ou nesse caso hoje a eliminação, é um discurso que você utiliza mais para proteger o elenco, ou é de coração que você sempre fala, não, eu faria tudo de novo, toda essa estratégia que eu tive nesta noite? Por quê? Acho que é a primeira vez que eu vejo um time do Grêmio, e nós também, tendo muita ligação direta, que não é a tua característica. Então, isso surpreendeu muito o torcedor que veio essa noite aqui. Que eu tive o quê? Desculpa. Ligação direta. Ligação de balão do zagueiro para o atacante. Teve umas 6 vezes só no primeiro tempo, e 5 minutos infelizmente, a gente não estava vezes. encontrando os espaços. O Corinthians se comportou muito bem em campo, o esquema deles deu certo, com 3 zagueiros, depois com 3 volantes, estava difícil de jogar mesmo. E hoje, como eu falei para vocês, infelizmente a minha equipe não esteve tão bem. Não encontramos o espaço, por exemplo, que a gente encontrou em São Paulo. No segundo tempo mesmo assim, eu tirei um zagueiro, coloquei o Diego, apesar que ele ainda não se encontra nas suas melhores condições, técnicas principalmente, 2 meses sem jogar, falta de ritmo, mas eu tinha que tentar alguma coisa. Coloquei ele, para ver se a gente tentasse algo mais lá na frente, que a bola estava indo e voltando. É um jogador alto que briga pela bola aérea também, mas infelizmente, mesmo com a entrada do Diego, a nossa equipe não cresceu. É o que eu penso. Me diz uma coisa. Vamos lá. Me diz uma coisa. Na boa agora. De repente, os teus colegas têm o mesmo pensamento. Você faria o quê no meu lugar? Tiraria quem? O Pablo. Peraí. Não é nem isso. Também. Mas não é só por causa disso. É aí que entra quem entende futebol, quem não entende. Não estou falando que você não entende. Você quer que eu coloque o meia aberto? Quem vai marcar o lateral adversário? Se eu for discutir futebol aqui, eu vou engolir vocês. Não adianta. Não adianta, coloca o fulano. Mas coloca o fulano aqui. A tua parte tática não existe, então. Bota o ponta lá, quem vai marcar o lateral adversário? Então é muito fácil, tá vendo? Como eu pego vocês, é muito... troca Joaquim pelo Manelzinho. Mas o Manelzinho não sabe jogar aqui. Eu pensei que ele jogasse. Eu faria tudo de novo, sim. Se o Grêmio tivesse ganho hoje o jogo, o passado, estava todo mundo feliz aqui, todo mundo elogiando. O mesmo time que jogou hoje foi muito superior e nós merecíamos ter ganho o jogo em São Paulo do Corinthians. Nós não ganhamos. Hoje nós não fomos tão bem. Apesar do Corinthians ter jogado aqui, o Corinthians foi melhor do que a gente. Nós somos melhor do que eles no primeiro tempo, o Corinthians foi melhor do que a gente no segundo tempo. O Corinthians foi muito mais feliz nas cobranças de pênalti. Pronto. Agora, vocês vão me falar que a gente não treina pênalti, pelo amor de Deus. Tem gente que vai falar. E são os melhores batedores que erraram. E são os jogadores que batem pênalti. Dificilmente eles erram. Hoje, infelizmente, os 3 melhores batedores, juntamente com o Reinaldo, erraram os pênaltis. O que eu vou fazer? A vida é assim. Renato, você falou sobre tentar algo diferente, colocando o Diego Costa na frente e tirando um zagueiro.
Só que foi nítida a piora do Grêmio na partida quando saiu esse terceiro zagueiro, o Grêmio voltou a jogar com aquele 4-2-3-1, bastante utilizado, principalmente no início do ano. Por que isso acontece no Grêmio? Por que o Grêmio, nos últimos jogos, joga melhor com 3 zagueiros e quando tem 2, não joga tão bem assim? E se me permite mais uma, por que o Alexandre Mendes não estava à beira do campo hoje? O Grêmio não estava bem no jogo, com os 3 zagueiros. Eu tinha que arriscar um pouco. Eu tirei um zagueiro, que estava com um cartão amarelo, no caso do Cânimo. Coloquei mais sangue novo hoje no lugar do Felipe no meio de campo, que é rapidinho, podia cobrir, até porque nós iríamos deixar espaço para o time do Corinthians e nós iríamos atacar. Então eu tentei algo diferente que não estava dando certo. Eu tirei um zagueiro, coloquei um atacante. Só que o atacante, infelizmente, está 2 meses sem jogar. O Diego não está naquele ritmo que estava 2 meses atrás. Então, eu, como treinador, tinha que tentar alguma coisa. Tentei. Mas, infelizmente, nós damos ainda mais espaço para o time do Corinthians, porque o time do Corinthians estava bem postado atrás, estava com 3 zagueiros, 3 volantes, praticamente, e o Grêmio deixou espaço. Por isso que nós encontramos algumas dificuldades no segundo tempo, justamente por isso. Tinha que arriscar, tinha que ir para dentro deles, tentar alguma coisa. O time não estava bem. Infelizmente, mesmo com as trocas, o nosso time não se encontrou hoje. A segunda é o quê? Porque a gente tem feito algumas experiências aqui dentro do clube e a gente vai continuar fazendo outras experiências também, inclusive. Renato, o que a gente pode falar sobre o primeiro jogo, onde você buscou a vitória a todo momento, mesmo jogando fora de casa. O Corinthians perde um jogador, você imediatamente tira um dos zagueiros. Hoje também você entendeu de que era importante fazer isso, né, e foi buscar a vitória. E deu para ver também a questão de tentar manter os principais batedores em campo. Por que quando o Grêmio está saindo esse zagueiro, e não foi só no jogo de hoje, como já citado pelo colega, no outro jogo também, com um jogador a mais, o Grêmio também não conseguiu jogar, sendo que no final de semana, com 2 zagueiros, o Grêmio fez uma boa partida? Tem dias e dias, né? O time se comportou bem. Esse final de semana a gente praticamente deu a bola para o Atlético Paranaense e não damos os espaços. Hoje a gente atacou, tentamos pelo menos atacar o Corinthians estava bem fechado e tinha o contra-ataque. E eles encontraram espaço justamente porque a minha equipe não esteve tão bem. Eu já vi vários jogos sob o meu comando, ou de outros clubes, muitas vezes o jogador com um jogador a mais não sabe aproveitar. Nós não soubemos aproveitar o jogo lá em São Paulo. Eu estava vendo o jogo do Corinthians esse final de semana contra o Juventude. O Corinthians tinha 2 jogadores a mais, certo? E não ganhou o jogo. É futebol. Tem horas que a bola não quer entrar. Vai fazer o quê? 2 jogadores a mais. E mesmo assim o Corinthians não ganhou o jogo. Faz parte. Nós tínhamos um jogador a mais lá em São Paulo e também não ganhamos o jogo. Às vezes, até você com um jogador a menos acaba ganhando o jogo. Mas futebol é assim mesmo. Você tem que aproveitar as vantagens que o adversário te dá. Hoje, infelizmente, e lá em São Paulo, a gente não soube aproveitar a vantagem que nós tínhamos do jogador a mais. E hoje aqui, com o mesmo time, o mesmo sistema, que foi muito bem lá em São Paulo, infelizmente hoje a equipe não rendeu. Renato, acho que tocou 2 vezes no ponto de o Grêmio estar descansado, né, da semana. O Grêmio estava a semana toda esperando por esse jogo, enquanto o outro time jogou a outra partida. Faltou um pouco mais de entrega dos jogadores hoje, um pouco a mais, ou o Grêmio entrou no jogo achando que resolveria a partida? Não, não é nem uma coisa nem outra. O Grêmio tentou, não conseguimos furar o bloqueio do Corinthians, que foi muito bom hoje. Meu time hoje não teve naquela noite ou naqueles dias felizes, como a gente vinha jogando, muito bem. Hoje o Grêmio não teve tão bem. E méritos do time do adversário, que soube se comportar, soube fechar nossos espaços. E no momento que o time adversário está bem em campo e o meu time não está bem, a vantagem sempre vai ser do adversário. E é por isso que eu falei que no segundo tempo tentei tirar um zagueiro, colocar mais um atacante, ir para dentro do Corinthians, tentar alguma coisa, e mesmo assim a gente não conseguiu criar. Porque hoje, infelizmente, o Grêmio não esteve bem e o Corinthians esteve melhor do que a gente. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Bom retorno.